Isso mesmo. A grande notícia da tarde, técnico Eduardo Cudê é novamente cogitado no Internacional. Depois de ter uma pausa agora para o Campeonato Espanhol, agora no final do mês, por motivo de Natal e Ano Novo, a direção do Celta de Vigo pensa em trocar de treinador para a próxima temporada. Visto isso, o Eduardo Cudê pode ficar livre no mercado. E o sonho da direção do Internacional sempre foi o nome do treinador argentino, principalmente porque o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e o próprio treinador argentino Eduardo Cudê são muito amigos desde longa data, desde quando o treinador argentino ainda era do Internacional. Visto isso, essa negociação ainda pode ser que aconteça, basta o Celta de Vigo demitir o treinador argentino, coisa que pode acontecer na semana que vem, porque ainda tem um jogo que é Espanhol e Celta de Vigo. O Espanhol está muito melhor que o Celta de Vigo, e caso o Celta perca essa partida, existe uma grande possibilidade do Eduardo Cudê sair do Celta de Vigo, ou ele se demitir, ou ele ser demitido. E nessas duas opções, o fato de ele voltar para o Internacional, principalmente porque ele confia no Alessandro Barcelos, porque o Alessandro Barcelos, se não tivesse saído em 2020, o Cudê não teria sido demitido, ou ele não teria se demitido do Internacional. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu quero primeiramente que tu deixe o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Também não esquece de te inscrever nesse canal, que é muito importante. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, que é muito importante, já que são 2 vídeos por dia, um vídeo às 11h45 da manhã e outro vídeo às 5 horas da tarde. Se tu quer virar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês, tu está mais que convidado, só apertar no botãozinho azulzinho aí embaixo, tá bom? Então, todos os recados dados, vamos começar esse vídeo. Então, primeiro partindo do começo, o técnico Eduardo Cudê foi demitido em 2020 do Internacional depois de uma desavença com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Após isso, ele foi para o Celta de Vigo, onde ele assinou um contrato por 2 temporadas e ele mesmo pagou a sua multa rescisória. Quem falou isso foi o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, em uma entrevista num podcast, onde ele fala que o próprio Cudê pagou a sua multa para sair do Internacional. Era algo de 8 milhões de reais a sua multa, onde ele dividiu com o Celta de Vigo e ele mesmo tirou do seu bolso essa multa para ele poder sair do Internacional. Mas, ao que tudo indica, o Alessandro Barcelos falou que isso só aconteceu depois de uma desavença que teve. E nesse ano, o nome do Eduardo Cudê foi novamente cogitado no Internacional, primeiro porque Alessandro Barcelos e o treinador argentino são muito amigos de longa data, como eu falei anteriormente. O Eduardo Cudê até já botou a sua foto de perfil no WhatsApp junto com o Alessandro Barcelos quando eles fizeram aniversário. Então, os dois já são muito amigos. E agora, como o Inter deve perder Diego Aguirre, que nesse momento tem uma reunião com a UEF, que é a Federação Uruguaia, e ao que tudo indica, o Aguirre deve ir para lá e deve assinar o contrato. O Inter nem deve pedir a sua multa rescisória, o Inter vai cumprir o contrato com a Aguirre. Eu não sei se o Uruguai vai chegar a pagar a multa para o Inter, mas se por alguma aventura e der errado essa negociação com a seleção uruguaia, o Inter deve se decidir e deve fazer uma reunião na próxima semana junto com a Aguirre, onde deve encaminhar um comum acordo para uma multa rescisória. O Inter teria que pagar 2 milhões de reais, que seria 4 salários para o técnico Diego Aguirre. Por isso que o Inter aguarda a seleção uruguaia para não ter que pagar esse valor. E aí o Inter iria atrás de outro treinador. E como surgiu novamente essa possibilidade do técnico Eduardo Cudê voltar para o Internacional, exatamente pelo fato que vai ter férias agora lá na Espanha, onde o futebol só vai retornar depois de janeiro, porque vai parar agora para Natal e Ano Novo, e é nesse momento que ou as equipes trocam de treinador, que foi exatamente quando o Eduardo Cudê chegou no Celta de Vigo, ou o segundo fato, que quando as equipes começam a se reforçar. Mas para o caso do Celta de Vigo pode ser a primeira opção. O Celta ainda joga um jogo antes dessa pausa, que é contra o Espanhol, né, que é um clube também da Catalunha, ou junto, que é parceiro ali do Barcelona, né, que são rivais. Mas caso porventura, se o Celta de Vigo perder essa partida para o Espanhol, existe possibilidade da direção hoje do Celta de Vigo demitir o Eduardo Cudê. E se porventura demitir o Eduardo Cudê, ao que tudo indica, ele ficará livre no mercado. E aí o Internacional vai ter passagem livre para poder assinar com o treinador. Como eu falei anteriormente, o Alessandro Barcelos e o Cudê já são amigos de longa data, então uma negociação não seria tão complexa. A segunda opção é o Celta de Vigo ainda ganhar a partida e ele ir para a pausa e o próprio Cudê pedir a sua demissão lá do Celta de Vigo e ele vir para o Internacional. Mas a única opção é o Cudê sair do Celta de Vigo, porque o Inter não deve pagar a sua multa rescisória, até porque a multa rescisória do Eduardo Cudê, junto com o Celta de Vigo, é de cerca de 8 milhões de euros. É impossível o Inter pagar essa multa rescisória. Nesse momento, o Celta de Vigo está na segunda parte ali da tabela, como já era de se esperar, já que é um clube que não
tem tanto poder aquisitivo, né? O Celta de Vigo é um time que não investe tanto lá no futebol espanhol, tanto que vem fazendo contratações medianas. Mas o que fica certo é que realmente o Kudê pode retornar para o Internacional. E para isso o próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou tanto novamente para o Cristiano Silva, que primeiro pretende fazer duas coisas. A primeira é trazer um elenco competitivo para o Eduardo Kudê. Vale se lembrar que o Alessandro Barcelos deu um motivo para tentar trazer o Kudê de volta. Primeiramente, o Kudê foi líder do Campeonato Brasileiro em 2020, né, quando ele mesmo era vice-presidente de futebol. Segundamente, ele estava classificado para a Libertadores oitavas de finais, que ia enfrentar o Boca Juniors. E segundamente, estava classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. E só foi eliminado quando chegou o Abel Braga. Então, esse foi um dos motivos que ele deu para conseguir trazer essa volta do treinador argentino, que muitos da torcida que sempre tem uma polêmica enorme, né, sobre a volta desse treinador, se é uma volta que valeria a pena, se é uma volta que não valeria a pena, se valeria o esforço ou se não valeria o esforço. Mas é que fica exatamente essa fala do Alessandro Barcelos, porque o Alessandro Barcelos confirmou que fez um péssimo ano em 2022, onde o Inter foi eliminado pelo Vitória, clube que foi rebaixado para a Série C, onde foi eliminado pelo Olímpia, que era o pior time da Copa Libertadores da América, só que ele também deu outra coisa, né? E essa é uma coisa que a gente tem que se pensar. O Inter em 2020, com o próprio Abel Braga, foi eliminado para um Boca Juniors, que era um Boca Juniors que está caindo aos pedaços, tanto é que está indo para a Sul-Americana junto com o Internacional, e foi eliminado para o América Mineiro, que naquela época era um clube que brigava pela zona de rebaixamento e não tinha nem perto do elenco que hoje tem o América Mineiro. Então, é dois fatos que a gente tem que levar em consideração. Fora isso, o Inter era primeiro colocado lá naquele Campeonato Brasileiro e, além de tudo isso, tinha bastante gordura para segurar aquele campeonato de 2020. Além de tudo isso, né, se o Kudê retornar para o Internacional, as bases salariais devem ficar na mesma que ganha o Diego Aguirre, entre 600 e 700 mil mensais por mês. Ele não ganharia mais que isso no Internacional. Mas o que eu quero saber mesmo de vocês é se vocês querem a volta do Eduardo Kudê para o Internacional. Eu sei que é um treinador muito polêmico, muitos me falaram, acho que a ampla maioria falaram que querem a volta do Abel Braga para o Internacional, mas pelo simples fato de ter acontecido aquela discussão lá no começo do ano entre Abel Braga e também o presidente Alessandro Barcelos, isso não seria tão possível. Por causa disso, eu acredito que o Abel Braga não retorna para o Internacional e por causa disso também que o Inter está indo atrás do Eduardo Kudê. Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que tu tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante, já que são 2 vídeos por dia. Também não esquece de te tornar membro desse canal, que é muito importante, já que são virando membro do canal, tem sempre informações antecipadas, informações exclusivas e, além de tudo isso, tem muitas outras vantagens, como sorteios de produtos oficiais do Internacional e muito mais, e por apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero ter gostado, um grande abraço para todos vocês e amanhã de manhã eu tô com novas informações junto ao Internacional. Então um grande abraço, valeu, falou e fui!